Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Eu vou ler aqui um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versículos 10 ao 15. Vamos ler essa carta, esse trecho da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e fazer uma breve reflexão. O texto diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Essa versão bíblica que estou utilizando é a Almeida Corrigida Fiel. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma analogia entre a Igreja de Cristo, os trabalhadores da Igreja de Cristo, com uma construção de um edifício. Nós podemos encontrar em outros textos do Novo Testamento onde o apóstolo Paulo nos compara com edifícios. Não apenas ele, o apóstolo Pedro também, em um certo lugar, em uma de suas cartas, ele vai nos chamar de pedras vivas para edifício de Deus. Então o apóstolo Paulo ele gosta muito desta linguagem, além de outras linguagens que ele usa para se referir aos cristãos e às coisas espirituais. Nesse caso aqui, ele afirma que nós somos edifício de Deus, templo de Deus, para morada do Espírito. E nós estamos passando por um processo de edificação, nós estamos sendo edificados em Cristo. Esse é um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo utiliza essa figura de linguagem. No versículo 10 nós vemos aqui que ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, ou seja, a graça de Deus foi concedida a ele para que ele viesse pregar o evangelho aos gentios, ou seja, aos não judeus, porque nós sabemos que a salvação veio dos judeus, mas os judeus achavam que a salvação era apenas para eles, e eles levaram um bom tempo para compreender que Deus não é apenas Deus dos judeus, mas sim Deus de todos os povos. E o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, o cuidado, o favor e as bênçãos de Deus, inclusive a salvação de Deus que há em Cristo Jesus, estão disponíveis para todos os povos, todo aquele que nele crê através de seu Filho Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus escolheu o apóstolo Paulo para divulgar o seu evangelho fora do meio israelita, fora da nação judaica. Por isso, ele é chamado o apóstolo dos gentios. Então ele afirma aqui no início do versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Observe aqui que ele se compara como um trabalhador, um arquiteto, alguém que é especialista em projetos e construções. Ele diz que agiu sabiamente, ele colocou um fundamento, ou seja, a base, o alicerce de uma construção. E ele afirma que não apenas ele participa desta construção desse edifício, e também desse fundamento. Olha só o que ele diz. E outro edifica sobre esse fundamento. E ele faz um alerta no final do versículo 10. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O que vem a ser esse fundamento aqui? Nós precisamos lembrar que nos tempos bíblicos
As coisas não funcionavam como funciona hoje. Existem os templos, as igrejas com vários ministérios, ministérios pastorais, ministério da pregação, ministério de evangelismo, ministério de idosos, ministério de jovens, ministério de louvor, ministério de casais, ministério de escola bíblica, ministério de teologia, ministério de missões, entre vários outros que poderíamos citar aqui. Naqueles tempos, a Igreja de Cristo não funcionava dessa forma. E o fundamento principal da igreja era a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Nós podemos ver ao longo do Novo Testamento que a pregação e o ensino da palavra de Deus e do Evangelho recebe muita ênfase dos seus autores e dos seus personagens bíblicos. Então, quando o apóstolo Paulo diz no versículo 10, pus eu como sábio arquiteto, o fundamento, ele está se referindo à pregação do Evangelho no nome de Jesus Cristo. Ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. A confirmação disso está no próximo versículo, versículo 11. Está escrito o seguinte, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, conforme eu falei no início, ele nos compara com edifícios. E esse edifício, assim como todo edifício, ele precisa de um alicerce, um bom fundamento. E quem é o fundamento da igreja? Quem é a base da igreja? O próprio apóstolo Paulo nos ensina, está escrito aqui, o qual é Jesus Cristo. Então, ele pôs sabiamente o fundamento que é Jesus Cristo. E ele afirma que outro, ou até mesmo outras pessoas, podem vir a edificar sobre esse fundamento. O que significa edificar sobre o fundamento? Significa trabalhar na obra do Senhor, tendo como base o Evangelho e a palavra de Jesus Cristo. E no final do versículo 10 ele deixa um alerta. E nós não podemos deixar esse alerta passar desapercebido. Ele faz o seguinte alerta, mas veja cada um como edifica sobre ele. Eu e você, nós precisamos prestar atenção como nós estamos trabalhando na edificação do corpo de Cristo. Eu com os dons que eu possuo, cada um de vocês aí que estão me assistindo, com os dons ou o dom que vocês possuem, vocês trabalhando para o Senhor, vocês fazem parte dessa construção, dessa edificação que é erigida sobre o fundamento que é Cristo. Mas nós precisamos prestar atenção como nós fazemos isso. Mais adiante eu vou falar um pouco sobre isso. Vamos ver aqui o versículo 11. Porque ninguém pode pôr, ou seja, colocar outro fundamento além do que já está posto. Ou seja, a base é Jesus Cristo. O fundamento é o verdadeiro evangelho. Não existe outro evangelho. Não podemos pregar heresias. Não podemos fazer as coisas referentes ao reino de Deus dentro das igrejas ou até mesmo fora das igrejas com segundas intenções. A intenção principal e objetiva é anunciar o evangelho de Deus, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. O objetivo principal é salvar almas. Esse é o objetivo principal. E só há salvação em Jesus, conforme ele mesmo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, o fundamento de tudo o que nós fizermos para Deus tem que estar baseado em Cristo, tem que estar baseado no Evangelho, no princípio da palavra de Deus. E mesmo assim, nós precisamos tomar cuidado, conforme o apóstolo Paulo alertou, e está registrado aqui no final do versículo 10. Mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Ou seja, cuidado, preste atenção, veja o que você está fazendo com os seus dons, o que você está fazendo na obra do Senhor, usando a palavra de Deus, usando o Evangelho,
usando até mesmo o nome de Jesus e o nome de Deus. Não se esqueçam que Deus olha as nossas intenções. Então, no versículo 11 eu já li, porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, até aqui sabemos que ele é a base, ele é o fundamento. Tudo aquilo que é edificado fora desse verdadeiro fundamento, que é Cristo, quando vier os problemas, as coisas vão ser expostas. Essa edificação que não é construída em cima de Jesus Cristo, na verdadeira rocha, cai por terra. Assim como Jesus ensinou no final do Sermão do Monte, que está ali no capítulo 7. Ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, não basta apenas saber ou conhecer, tem que viver, praticar. Então, essas pessoas são comparadas com um homem sábio, que edificou a casa sobre a rocha. Observe aqui que o apóstolo Paulo, ele se compara com um sábio arquiteto e colocou o fundamento que é Cristo. E nós devemos ter a sabedoria de Deus, o temor a Deus, para nos esforçar e viver a palavra de Cristo, para estar construindo de forma correta, de forma que venha agradar a Deus, em cima do fundamento que é Cristo. E Jesus fala que aqueles que escutam a palavra dele e vivem essa palavra, praticam essa palavra, eles vão permanecer firmes e não serão abalados quando vierem os problemas da vida, quando vierem as tempestades, os fortes ventos, as fortes águas. É isso que Jesus nos ensina e é isso que precisamos viver, praticar. Vamos avançar para o versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Continuando no versículo 13. Observem que essa construção, porque o apóstolo Paulo nos chama de templo de Deus, ele diz que nós somos edifício de Deus. Até mesmo eu não li antes do versículo 10, você pode conferir aí na sua Bíblia, antes do versículo 10, aí no versículo 9, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então vejam que nós somos edifício de Deus. E nós estamos sendo edificados em Cristo. E nós precisamos entender que cada um de nós faz alguma coisa na construção desse edifício. Cada um de nós tem algum papel no corpo de Cristo. Lembrem-se do alerta que eu li aqui, que está lá no final do versículo 10, que o apóstolo Paulo deixou. Mas veja cada um como você edifica sobre esse fundamento. Como você tem feito a obra. O porquê você tem feito. Qual é a motivação do seu coração. É isso aí que vai ser considerado no dia do juízo. Nós vemos o exterior. Nós vemos a aparência dos homens, os tamanhos dos templos, o sucesso dos ministérios. Mas Deus sabe realmente o que está por trás e o que está no coração dos líderes e das pessoas que trabalham nessa obra. Então, no versículo 12, ele fala que existem certas maneiras de se trabalhar. Aqui ele compara isso com materiais de construção que eram usados naqueles tempos. Os templos eram construções sagradas, muito respeitadas pelas pessoas. Então, eles utilizavam materiais de diversos tipos, inclusive materiais caros, materiais preciosos, como, por exemplo, o ouro, a prata e alguns tipos de pedras preciosas. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém sobre esse fundamento, quando ele diz se alguém, esse texto ele serve para mim. Esse texto serve para você. Então leia o texto para você, se colocando no lugar do texto. Se alguém, se você, sobre esse fundamento, você está construindo, formando um edifício.
seja de ouro, ou seja, usando o material ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, não importa o material que você está utilizando. O versículo 13 diz o seguinte: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. O que é o dia? O dia que ele está se referindo ao grande dia do Senhor, o dia do juízo. Nesse dia, todos nós estaremos diante do Senhor. Nós vamos prestar contas ao Senhor de todas as nossas obras, de todos os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, as coisas erradas e malignas que nós fizemos nessa terra, as coisas boas, todas as omissões também, tudo aquilo de bom que a gente deixou de fazer, tudo será julgado, tudo, coisas internas e coisas externas, obras internas e obras externas. Tudo será declarado, será exposto no dia do juízo. Então o apóstolo Paulo está falando no versículo 13 que a obra de cada um vai se manifestar, ela vai ser revelada por Deus. E ele diz, na verdade, o dia a declarará. Será declarada no dia do juízo. Voltando um pouco para o versículo 12, ele está falando aí, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, aí eu quero falar um pouco sobre esses materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Observe aí que nós temos 3 grupos de materiais que são resistentes ao fogo, são materiais caros e são materiais difíceis de se encontrar na natureza. Por outro lado, nós temos aqui 3 materiais que são baratos, eles não resistem muito ao fogo e eles são fáceis de encontrar na natureza. Uma palha, por exemplo. Palha você encontra facilmente sobre a terra. Feno você também encontra sobre a terra. Madeira, muito mais. Nós encontramos facilmente madeira em qualquer lugar. Se você sair na rua de sua casa, você vai ter grande facilidade de encontrar uma árvore ou um pedaço de madeira no chão, ou na rua, ou no lote vago, ou até mesmo uma área verde. E esses materiais, madeira, feno e palha, se eles forem colocados no fogo, eles vão começar a queimar. A palha e o feno vão queimar rapidamente. A madeira vai queimando, 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 vai demorar um pouco, ela vai resistir um tempo a mais que a palha e o feno. Mas o fogo vai consumir a madeira e vai chegar uma hora que ela vai virar cinza, não vai sobrar nada. Agora, quanto aos outros materiais, o ouro, a prata e pedras preciosas, você pode colocar esses materiais no fogo e eles não vão se perder. Eles podem até se fundir, como no caso do ouro e da prata. Eles podem ficar em estado líquido quando eles são expostos a altas temperaturas. Mas isso aí é algo até vantajoso, porque eles ficam mais puros ainda quando são colocados no fogo. Então o apóstolo Paulo está falando aqui da qualidade do material que nós usamos para formar, construir no edifício de Deus sobre o fundamento que é Cristo. Naquele dia eu creio que Deus vai provar e ver a motivação, a intenção de cada pessoa. Indo para o versículo 13, ele fala, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Observem que ele usa a linguagem do fogo para fazer a analogia, conforme eu falei antes. Esses materiais, se eles forem colocados no fogo, alguns vão permanecer e outros não. Assim vai acontecer com a nossa obra. Nem todas serão aceitas por Deus. Nem todas prevalecerão diante de Deus. Por isso o apóstolo Paulo usa essa linguagem aqui. E ele diz ainda no versículo 13, no final do versículo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ele vai fazer a prova para ver qual que vai passar no teste, qual que vai permanecer, qual que vai permanecer diante do Senhor, qual que vai receber a validação do Senhor. O fogo provará qual seja a obra
de cada um. E ele continua falando sobre isso no versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Observem aqui que o apóstolo Paulo está falando de galardão, ou seja, de recompensa. Nós já vimos aqui que o dia vai declarar a obra de cada um, ou seja, no dia do juízo tudo vai ser declarado. E o galardão, é claro, a lei da semeadura não falha. Nós temos aí vários textos no Antigo Testamento que nos ensina a doutrina da recompensa, a doutrina do galardão. Tudo aquilo que o homem planta, você colhe. Tudo aquilo que você faz, você vai ter um retorno na sua vida, seja nessa terra ou seja na vida vindoura. E nós vamos ter aí um galardão. E vale observar aí que esse texto, ele é para pessoas salvas. Esse texto não é para pessoas que não têm o nome no livro da vida. No próximo versículo nós vamos ver isso aí. Observe aí o que diz no versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, prejuízo. Mas, fique tranquilo, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então eu vou ler de novo a partir do versículo 14. Olha, se a obra que alguém edificou permanecer, essa pessoa vai receber galardão, recompensa por aquilo que permaneceu, por aquela obra que foi válida, aceita por Deus. Mas, se a obra de alguém se queimar, é uma linguagem figurada, ou seja, se essa obra for reprovada, não passar no teste, não for aceita por Deus, a pessoa vai ter prejuízo, ela não vai ter recompensa por aquela obra. Mas tem aí um porém, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Antes de continuar falando aqui sobre o final do versículo 15, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo, eu queria comentar o seguinte sobre essa questão da obra. Eu acredito que Deus ele vai usar alguns critérios para julgar as nossas obras. Como, por exemplo, eu creio que ele vai observar se a pessoa fez por amor a ele, por temor. Eu creio que ele vai considerar se a pessoa fez por amor às almas. Creio que ele vai observar se a pessoa fez com fé. Creio que ele vai observar se a pessoa não fez por inveja, por disputa, por contendas ou por obrigação, com preguiça, com desânimo, sem amor. Tem um texto no Novo Testamento que diz que aquilo que é feito sem amor é pecado. Então eu creio que Deus vai olhar essas coisas. Por exemplo, tem pessoas que fazem a obra de Deus, usam o nome de Deus, fazem algumas coisas no meio do povo cristão por causa do dinheiro, por exemplo. Não faz com o objetivo correto, que é pregar o Evangelho de Cristo para ganhar almas para Cristo, para libertar as almas cativas do pecado e do diabo. Não, a intenção delas é ganhar dinheiro. No dia do juízo, tudo que elas fizerem com essa intenção de ganhar dinheiro vai ser consumido pelo fogo. Não vai prevalecer diante de Deus. Tem pessoas que fazem por status, para ter status e receber reconhecimento das pessoas. Tem pessoas que fazem para estar no poder também. Tem pessoas que gostam de manipular os outros. Elas têm como se fosse uma doença psicológica. Tem aquela necessidade de estar manipulando, controlando pessoas. Outros já têm a necessidade de serem reconhecidos. Tem um vazio, uma carência. Precisam estar reconhecidos. Cada um faz por um motivo. Uns fazem para mostrar para os outros. E por aí vai. Deus vai olhar a intenção do nosso coração. E eu creio que quando o apóstolo Paulo afirmou: se alguém formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, eu creio que isso aqui está se referindo também, dentre outras coisas que eu posso não saber, pode estar se referindo a essas intenções do coração que eu falei aí, que vão ser julgadas, analisadas por Deus no dia
do juízo. Então nós já vimos aqui nos versículos 14 e 15 que se a obra de alguém, ou melhor, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse vai receber galardão, recompensa. E no versículo 15 diz: mas se a obra de alguém se queimar, não permanecer, não passar no teste, se não for aprovado, se for rejeitado por Deus, essa pessoa vai sofrer detrimento, um prejuízo. Porém, essa pessoa vai ser salva. É bom eu ler esse trecho aqui, que eu vou fazer uma observação. Infelizmente, muitas pessoas ainda não compreenderam a doutrina da salvação. A salvação, ela não é por obras. Esse aqui é mais um texto que nos mostra isso. O apóstolo Paulo diz que se a obra da pessoa, do crente, se queimar, ele não vai ter galardão, mas ele vai ser salvo. Quando eu digo galardão, não é o galardão da salvação, a salvação em si. O ser aceito por Deus por toda a eternidade para habitar com Ele e com as pessoas salvas. Não é sobre esse galardão que eu falo sobre outras coisas. Algumas pessoas imaginam que sejam coisas materiais, posses, cargos, hierarquia, posições no reino. Não sei, poderíamos dizer outras coisas como poder espiritual. A Bíblia diz que tem coisas na Bíblia que nunca subiu à mente humana, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu. Então pode ser várias coisas isso aqui. Mas está falando que vai ter um galardão, uma recompensa. E a salvação, ela não é por obras. Quando está falando de galardão aqui que vai perder, não é a salvação, não perde a salvação. É a recompensa do trabalho que fez, porque é um trabalho com motivações não aceitas por Deus. Então ele diz, sofrerá detrimento, prejuízo, sem galardão, naquela obra rejeitada, é claro, mas a pessoa será salva. É isso que ele diz. Mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Conforme eu estava falando, tem pessoas que não conhecem a doutrina da salvação, tem pessoas que acham que a salvação é por obras. Ah, se eu der dízimo eu vou ser salvo. Se eu não der dízimo eu vou ser salvo. Ah, se eu guardar o sábado eu vou ser salvo. Se eu não guardar, não vou ser salvo. A salvação, se fosse por obras, não haveria necessidade de Jesus Cristo morrer e ressuscitar por nós. Não é por obras. Obras fazem parte, são frutos. Tem pessoas que acham porque pregam, porque ganham almas, expulsam demônios, fazem milagres, tem a salvação garantida. Isso não é verdade. Jesus afirma em um texto que está no livro de Mateus, eu não me lembro a referência. Ele diz que no dia do juízo, muitos vão chegar para ele e dizer: Senhor, Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, ressuscitamos mortos, fizemos maravilhas, pregamos o evangelho. Jesus vai olhar para muitas pessoas assim, crentes, e vai dizer: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Então, mais uma prova aí de que obras não garantem salvação. A salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. É claro que a verdadeira fé nos conduz a um verdadeiro temor e obediência a Deus e a sua palavra. Então nós chegamos no fim aí dessa reflexão. E o que eu queria chamar a atenção de vocês são nesses dois pontos aqui. No final do versículo 10. Veja cada um como edifica sobre o fundamento. Porque as nossas obras serão reveladas, conforme diz aqui no versículo 13. O dia vai declarar as nossas obras, e elas serão provadas pelo fogo. Aquilo que for aceito por Deus vai permanecer e nós vamos receber dele galardão. Mas aquilo que não for aceito por Deus será rejeitado e não receberemos galardão. Graças a Deus que a salvação não depende de obras, senão talvez pouquíssimas pessoas seriam salvas. Graças a Deus que nós cremos no Senhor Jesus Cristo e nele, pela misericórdia e graça de Deus, a nossa salvação está garantida. Então, basta que eu e você agora venhamos a nos empenhar a fazer aquilo que Deus requer de nossas vidas, buscando como principal objetivo
resgatar as almas que estão perdidas, caminhando para o inferno. Precisamos divulgar o Evangelho, ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Por falar em luz, deixe-me abrir aqui um texto que está em Mateus, um texto que eu gosto muito dele. Está em Mateus. E deixe-me ver aqui se eu acho para vocês aqui esse texto. Eu acho que é capítulo 3. Deixe-me ver. Deixe-me digitar aqui. Terra de Zebulon e Naftali. Vou achar aqui, pessoal. É rápido. Versículo. Eu estava lendo ontem. Está no início de Mateus, do livro de Mateus. Mateus, eu acho que é capítulo 4, verso 15. Fiz uma busca rápida aqui no Google. Isso mesmo. Mateus 4,15. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão. A Galileia das nações. Deixe-me ler antes para vocês entenderem o contexto. Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, ele voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Jesus mudou de endereço, ele foi morar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Ele fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Versículo 16, é isso aqui que eu queria trazer para vocês. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. É isso aí que Jesus nos chamou para ser na vida das pessoas. Ser luz, levar luz, a presença de Deus. E isso aí nós levamos através do viver a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é isso aí que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhe com algum conhecido seu, para que eles também venham ser edificados com a palavra do Senhor. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma opinião ou algum ponto de vista diferente, ou até mesmo quiserem acrescentar algo que eu falei aqui, fiquem à vontade para fazer isso nos comentários. Se acaso tem alguém aí me assistindo e não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perderem novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita e que Deus continue os abençoando.